seus devassos por rock and roll e cultura periférica, beleza? Que é o Babu do canal Gás Carbônico Baixa Frequência. Hoje estamos aqui, ó, fazer essa cobertura aqui, o Jerônimo, o Daniel, a galera toda aqui fazendo do canal Gás Carbônico Baixa Frequência. Hoje nada mais, nada menos que eles, Garotos Podres. Hoje estamos aqui, ó, Casarão do Benfica, beleza, galera? E também vai ter SOH, Lixo Orgânico e Clash Kill. Fica ligado aí, a cobertura completa, entrevista com ele, o Mal, o Garoto Mal. Se tu chegou até aqui, meu irmão, escutou esse nego, vai falando aqui do punk rock hardcore, o underground, então mete o dedo no sininho, compadre. Se inscreve no nosso canal, compartilha e deixa a sua notificação lá, faz aquele comentário, mete o dedo lá e dá aquele like. Que a gente vai ter o desprazer também de não responder. Valeu, Gás Carbônico, Baixa Frequência! Baixa Frequência, estamos aqui com ele, Mal aqui, né? Rodrigues, né? Você, Rodrigues, Mal Júnior. Mal Júnior, diretamente de São Paulo, ABC. Esse cara, junto com uma penca de galera lá do punk rock brasileiro, fez história. E continua fazendo essa história. E por sinal, ele é professor de história, né, cara? Mal, cara, como é que é essa geração agora? As músicas impactantes pra você, que essas músicas têm quase 40, mais de 40 anos. Como é que você vê essa plateia hoje, né? Vocês estão fazendo uma corrida bonita, né? Pelo Brasil, pelo Nordeste, muito bonita. Bem, eu acho que a maior parte das músicas dos Garotas são músicas atemporais, ou seja, que superam o tempo que elas foram construídas. Porque, por exemplo, quando nós fizemos essas músicas, nós vivíamos numa sociedade autoritária e o Brasil não deixou de ser uma sociedade autoritária, mesmo a gente tendo um governo popular, né? Porque combater o autoritarismo, significa combater a classe dominante. E a classe dominante brasileira é uma classe dominante reacionária e uma classe dominante que é inimiga do povo. Então, nesse sentido, Garotos Podres acaba sendo uma referência musical de resistência contra a dominação burguesa que a gente tem no Brasil. Cara, vamos falar sobre composição bem rapidinho, né? Assim, todo mundo quer saber de onde veio a inspiração. Papai Noel, né? Que é essa fábula, né, do capitalismo, e vou fazer cocô. É muito interessante. Quando eu pensei pela primeira vez Papai Noel Velho Batuta, ainda era bem no comecinho do Garotos Podres, eu pensei inicialmente como uma peça de teatro. Caraca! E daí fui pensando a ideia e tal, e era bem jovem, tinha 19 anos de idade, né, e tal. Então eu imaginava tipo um grupo de crianças moradoras de rua sequestrando o Papai Noel. Então era essa a ideia que eu tinha pensado. E a outra música é o quê? Vou fazer com... Quando você de paletó e gravata aparece na TV e diz coisas que não consigo entender. O que eu faço? Vou fazer cocô. O que eu faço?
Bem, vou fazer cocô também, tipo, é da mesma época, é aquela coisa de você negar a política burguesa, né? A política da classe dominante que realmente é uma ameaça aos trabalhadores. Né? Você falou aqui no show para nós hoje, foi muito interessante você falar que sempre pergunta qual o som que o Garotos faz. É oi, é punk rock, é hardcore, você falou, né, que é rock and roll. E vocês foram para Globo, né? Não é a primeira vez, mas foram para Globo agora, falar sobre rock and roll, Garotos Podres, uma empresa que todo mundo sabe, né? E no programa do grande Serginho Grossman, que é um puta brother de vocês, já né, fazia isso, mas assim, pra gente, pra algumas pessoas já disseram até, pô, mas o cara se vendeu. Se vendeu não, cara, o cara tá lá mostrando o trabalho dele e cantando, vomitado no trem. Bem, em primeiro lugar é o seguinte, a gente conhece o Serginho Grossman desde de antes de ele estar na TV, quando ele estava na Rádio Cultura AM. E o programa que ele tinha, que era Matéria-Prima, né, era na Rádio Cultura AM. A primeira vez que a gente foi lá foi em 1986, quer dizer, faz quase 40 anos. Depois de lá ele foi para a TV Cultura, ele foi para a rádio, o programa que ele tinha também era Matéria-Prima. Depois ele, antes de ir para o SBT, ele passou pela Gazeta. Depois foi para o SBT, que é o programa livre, e depois para a Globo. Então é o seguinte, a Globo a gente conhece, né? A história da Globo é terrível, mas a gente tem esses espaços que a gente usa para tentar furar a bolha. Tá? Então, na nossa última participação no programa do Serginho Grossman, a gente procura dar nosso recado. Né? E eu vou falar uma coisa interessante. Por mais que a Rede Globo seja uma emissora nefasta, em todos os sentidos, o que é muito interessante é que o pessoal que trabalha na Rede Globo é um pessoal muito gente boa. Porque é um pessoal que é peão. É mais ou menos assim, de repente a Volkswagen é uma empresa filha da puta, mas o cara que é peão na Volkswagen é peão, liga. E a Rede Globo é a mesma coisa, então o pessoal que trabalha na Rede Globo é super gente boa, então, a emissora é uma merda, mas o pessoal que trabalha é legal. E o Serginho Grossman é a mesma coisa, cara. Ele é um cara que dá espaço. Isso, abre espaço para as pessoas darem recado. E eu espero que a gente tenha conseguido usar esse espaço para furar a bolha. Falar um pouquinho dos anos 80, da resistência à ditadura, que é algo que incomoda a classe dominante. Não queremos mais viver assim! Essa é a minha maneira, não queremos até o fim, não queremos mais viver assim! Não queremos mais viver assim! Assim não! Não queremos mais viver assim! Assim não! Não queremos mais viver assim! Assim não! Não queremos mais viver assim! Aí, então você está falando de uma resistência dentro da casa deles, né? Tipo assim, milhões de pessoas no Brasil. Você não vai deixar de aproveitar a oportunidade para dar o seu recado, né? Dentro de, não importa qual seja a emissora. Com certeza. Você falou também aqui a questão da censura, né? Da censura. Isso foi uma inspiração a mais para a banda? Ou você já vinha fazendo por causa realmente do regime daquela época, né? Porque assim, a gente sabe que várias músicas passaram pelo crivo, né? E vocês não mudaram quase nada das letras, né? Assim, a censura no Brasil é uma coisa terrível, porque no Brasil existia um departamento de censura de diversões públicas da Polícia Federal, esse é o nome completo. E havia um funcionário público que era o censor de diversões públicas, que é aquele cara que podia censurar música, podia censurar peça de teatro, livro, filme, né?
Você tem algumas histórias interessantes, por exemplo, um grupo de teatro em São Paulo queria apresentar uma peça que é Édipo Rei, do Sófocles. Sim, sim. Que conta a história do Édipo e a Jocasta e tal. E o censor ficou horrorizado com a história do cara se casar com a mãe, não sei o que e tal. E chegou a emitir mandado de prisão para o autor da peça. O problema é que Sófocles morreu no século III a.C. Nasceu